Como é que tá, jovem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar uma forma sobre como a gente poderia trabalhar com essa fotomanipulação que eu estou mostrando aqui agora. E o foco dela é basicamente dar uma aula sobre máscaras, tá? Então vou passar uma aula de máscaras aqui, mais alguns ajustes adicionais para você explorar. Então é o seguinte, o que são máscaras e como que isso funciona? Vou jogar essa outra imagem aqui dessa moça só para apresentar isso de uma forma mais clara e mais objetiva. É o seguinte, máscaras do Photoshop. Quando eu tenho duas imagens assim, ó, vou até rasterizar essa outra layer aqui. Quando eu tenho duas imagens no Photoshop, duas camadas aqui, eu posso criar uma máscara em uma das camadas, tá? Você pode fazer em uma só também, mas aí vai revelar o fundo transparente, né? Posso criar uma máscara em alguma parte da minha imagem e essa parte ela vai revelar a de baixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma seleção, vou pegar minha ferramenta da Pen Tool, que é a melhor para você resolver isso, tá? Que eu vou fazer uma seleção aqui no chapéu dela. Vou fazer uma seleção mais simples mesmo, não vou caprichar tanto, porque esse aqui é mais ilustrativo. Ó, fiz aqui a seleção do chapéu dela, vou passar aqui um Select and Mask, um Refine Edge, só para dar uma suavizada maior. Isso aqui é só um modo para você dar uma refinada mais nessa máscara. Se você pode trocar os modos de mesclagem por aqui, é uma outra aula no caso, né? Mas aqui eu estou só apresentando mesmo, já que eu abri a função. E se você estiver usando versões do Photoshop anteriores a 2020, melhor, porque essas de 2020 em diante é péssimo, tá? Então bora lá, vou dar um OK aqui. Agora é o seguinte, eu tenho uma seleção, certo? Você pode fazer uma seleção na Pen Tool, uma seleção no laço, uma seleção com as ferramentas de retângulo, de esfera, enfim. Uma vez que eu tenho essa seleção, basta eu vir aqui, ó, no meu painel aqui inferior e eu clico nesse quadradinho com a bolinha dentro, tá? Quando eu clico nele, eu crio uma máscara. Olha só que coisa bizarra que aconteceu, mas o que é isso aqui? Eu tenho a minha foto aqui com o meu modelo e aqui é essa máscara. Se eu venho aqui nessa foto com o modelo do Ctrl T, por exemplo, ó, eu posso movimentar, eu recortei só o chapéu dela, tá? Clicando aqui na máscara, se eu, por exemplo, aperto Ctrl I, que é para deixar negativo, ó, vou vir aqui nessa imagem aqui e vou apertar Ctrl I, tá vendo? Ficou na cor negativa. Agora eu vou ativar o olhinho dessa, vou clicar na minha máscara e vou apertar Ctrl I. Agora ele vai revelar tudo e deixou o chapéu oculto. O que está acontecendo aqui? Aqui é o seguinte, vou apertar Ctrl T, vou ampliar essa imagem aqui na tela inteira, que vai ficar mais legal. Sobre como máscaras funcionam. As máscaras funcionam da seguinte maneira. Criei até um novo arquivo aqui, vou criar um documento, tá? Vou criar um quadradinho assim azul. E vou criar uma nova layer e vou criar uma bolinha. Então eu tenho essa bolinha vermelha e esse quadradinho azul, tá? Se eu vier aqui nessa camada da bolinha vermelha, por exemplo, criar uma máscara para ela. Cliquei aqui na máscara, ó, aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho a máscara. Cliquei na máscara, pego o pincel. Ele já habilita para mim o preto e o branco automático, tá? Se não habilitar, você só vem aqui e clica nesse quadradinho que ele habilita. Se eu pintar de preto, ele apaga. Se eu pintar de branco, ele revela. Só que tem uma diferença nisso aqui. Por exemplo, eu vou pintar um xizinho aqui, ó, de preto. Observa aqui que pintou um X pequenininho, tá? E aqui pintou esse X de preto. Mas aqui na minha imagem ela não apagou. Então a vantagem de você trabalhar com máscara muitas vezes é a seguinte. Se eu precisar recuperar partes desse objeto aqui onde eu apaguei, basta eu ir lá, ó, trocar a cor para branco e pinto de branco, que eu recupero, tá? Eu recupero a informação. E se você tivesse apagado direto com a borracha, você não teria essa possibilidade, tá, de restaurar um pedaço aí que você apagou. Então, por exemplo, se eu pegar aqui só reforçando, se eu passar o pincel aqui no meio, aqui, ó, apagando basicamente metade, ó, tá vendo? Apagando basicamente metade dessa elipse que eu criei. E depois eu arrependi, quero voltar e criar aqui, ó, de novo, pintar de novo ela de branco, eu consigo recuperar. Então essa é uma das vantagens de se trabalhar com máscara. E outra vantagem de você poder trabalhar com máscara é que você pode aplicar ela também para outros objetos. Por exemplo, se eu venho aqui e faço um X aqui, né? Um X nesse pedaço. E eu quero que essa máscara se aplique nesse quadrado também, tá? Então eu tenho minha elipse aqui com um xizinho lá, né, mascarado. Se eu por acaso pegar essa máscara, clicar, segurar e arrastar e jogar aqui embaixo, ela vai transferir para o meu quadrado, mas não apareceu por quê? Porque o xizinho estava aqui em cima. Se eu clicar no quadradinho, vou desmarcar essa correntinha dele, vou arrastar para lá, você vai ver que o xizinho está mostrando. Já vou explicar essa corrente. E se eu quiser, por exemplo, ó, voltei aqui para minha elipse. Se eu mexer a elipse, o X mexe junto. Se eu volto para o quadrado, arrasto a máscara para lá e mexo ele, ó, o X não está mexendo. Por quê? Porque eu ativei a correntinha. Se você desativa essa corrente,
a máscara fica travada, tá? E você pode mexer o seu objeto livremente e também você pode clicar na máscara e mexer a máscara livremente, tá? Porque toda vez que você cria uma máscara, ela fica associada ao seu objeto, tá? Então, uma vez que a máscara está associada ao objeto, se você desmarca a corrente, por exemplo, aí você pode mover ou a máscara, estou clicado nela, ou o seu objeto de forma independente. É importante você saber isso aqui, porque acaba que dentro de uma edição profissional, aí, às vezes você vai usar isso muito. E se você quiser copiar, porque aqui no caso eu transferi a máscara, né? Eu estou transferindo a máscara. Se você quiser copiar a máscara para diferentes camadas, basta quando você for copiar ela, você segura o Alt, clica, arrasta e solta. Agora, esses dois objetos meus têm a máscara. Eu vou ativar a correntinha nos dois e vou mexer, ó. Tá vendo? Agora a máscara está acompanhando tudo que o meu objeto fizer. E aqui é a mesma coisa. Eles têm a mesma máscara igualzinho. Se eu quiser posicionar esse X aqui no mesmo lugar desse outro, basta eu clicar aqui, tira a correntinha, clico na máscara, arrasto, posiciono no centro, marca a correntinha de novo, tá? Então funciona dessa forma. Máscaras no geral são bem simples, vou mostrar aqui nesse exercício prático agora, né, pra gente ter um entendimento melhor. Olha só, ali o pintado de preto tá apagando, de branco tá revelando, então é bem tranquilo, vamos fazer a nossa fotomanipulação, bora lá. Vou jogar aqui algumas imagens, vou estar disponibilizando isso aí tudo também para você poder baixar. E aqui eu vou fazer o seguinte, quero fazer uma seleção aqui, ó, somente nessa parte aqui da minha imagem. Vou fazer aqui em toda essa parte interna do guarda-chuva. Então vou pegar aqui a Pen Tool, né? Vou pegar a Pen Tool e vou começar fazendo uma seleção aqui bem feita, tá? Vou fazer essa seleção, vou contornar aqui a modelo. Fechar aqui desse lado. Fechei essa parte da seleção, botão direito, Make Selection. Vou colocar aqui o Feather aqui de 2. E agora eu vou fazer do outro lado. Ó. Faço a seleção aqui, bem feitinho, ó. Beleza, botão direito, Make Selection, adicionar a seleção, ok. Então eu tenho essas duas partes selecionadas. Vou clicar na máscara, ó, e agora ele selecionou para mim essas duas partes e apagou tudo que estava no restante da imagem. Porém, eu quero essa máscara negativa. Eu aperto Ctrl I e ele faz ela negativa para mim. Se por acaso eu já quisesse criar essa máscara como negativo, na hora que eu fiz a seleção, basta eu segurar o Alt e clico na máscara, que ele vai criar a máscara negativa para mim automático, tá? Sem eu precisar ficar invertendo. Agora ele revelou esses quadradinhos aqui, porque abaixo aqui não tem nada, tá? Então tá vazio. O que eu desejo colocar aqui atrás? Esse céu aqui, ó, que eu joguei, tá? Então basta eu clicar nesse céu, vou jogar lá para trás, ó. Agora já tá mostrando esse céu ali para mim. Aí eu posso redimensionar essa imagem, ó. Posso movimentar ela aqui, que ela vai estar revelando lá para mim, ó. Vou deixar esse céu mais ou menos assim. E dependendo, eu posso até, para trazer um aproveitamento maior, vou deixar dessa forma aqui, ó. Vou duplicar ele e vou posicionar outro de cá, ó, mais altinho assim. Pronto, ficou mais legal. Posso mesclar essas duas aqui se eu quiser, para ficar menos camadas, né? E caso for necessário fazer um refino na máscara, vou clicar lá na minha máscara. Posso utilizar aqui, nesse caso, até a ferramenta de borrar, ó. Vou pegar aqui a Smudge, tá? E eu posso dar uma empurradinha aqui, ó. Você pode dar só uma suavizada, empurrando o tom branco, tá? O preto, no caso, da máscara. Tô só ajustando ela melhor aqui no guarda-chuva. Beleza, feito isso, coloquei um céu ali atrás, né? Mas eu preciso dar uma simulada melhor nessa iluminação na modelo. Então o que eu vou fazer na modelo? Eu posso fazer uma leve seleção assim, ó, só em algumas partes, tá? Fazer só nesse pedaço. E fazendo essa seleção aqui, pega a parte do cabelo dela, vou fazer essa seleção desse jeito e vou fechar ela aqui. Botão direito, Make Selection. Ok. Agora eu fiz uma seleção desse pedaço nessa imagem. Vou dar Ctrl J para duplicar ela. Agora eu tenho uma cópia dessa modelo, tá? E feito essa cópia, eu posso fazer, por exemplo, um ajuste aqui de curvas. Nesse ajuste de curvas, eu posso pegar esse dedinho aqui, ó, clico numa parte escura e puxo para cima. Mas tá vendo que tá aplicando em tudo? Clica nesse botão que ele vai aplicar só nessa layer, tá? Aplicando só nessa layer, agora fica melhor para fazer o ajuste, ó. Então eu quero bem mais brilhoso. Você pode, por exemplo, arrastar isso aqui um pouco para cá, ó. Você pode puxar manualmente, ó. Puxa esse aqui para cima, que os pretos vão ficar mais claros. Ó, vou puxar aqui mais para cima um pouco para ficar mais clarinho, ó. Certo? E o que eu vou fazer aqui? Tá vendo que essa layer tem uma máscara? Agora eu vou clicar nessa layer dessa máscara, da máscara de curvas. Todas as layers de ajuste que você cria tem uma máscara automático.
Vou pegar aqui o pincel preto, vou deixar um pincel natural, sem dureza, tá? A opacidade dele você pode tirar um pouco. E eu vou vir aqui em algumas partes, simulando como se fosse essa luz aqui do céu. No caso, eu teria o quê? Vou até colocar num tom de azul aqui. A luz está vindo de cima, então eu vou ter mais luz aqui, tá? Mais um pouco de luz no rosto. Aqui nessas partes da blusa que dobra e aqui no braço dela e na mão, tá? Basicamente é isso. E outra coisa, essa luz do céu aqui também, ela tá mais azulada. Então até para você trazer um realismo maior, você pode clicar aqui no RGB, vem pro Blue, puxa o Blue para cima. Agora você deu uma azulada ali, fica até mais natural, tá? Volto para a máscara. Pincel preto na máscara aqui da layer de curvas. E eu vou dar uma apagada aqui, só em algumas partes, ó. Vou dar uma apagada nessa parte de baixo. Aí lógico, se você quiser fazer muito bem feito, né? Faz bem feito, faz bem organizado, capricha nos detalhes, nas sombras, aí fica bem melhor. Aqui é uma aula mesmo, só mostrando aqui como você pode fazer esse ajuste. Para fazer um nível de complexidade maior, isso aí vai meia hora, 40 minutos para você produzir. Vou tirar um pouco aqui abaixo do pescoço dela. E tá um pouco estranho, né? Então o que a gente vai fazer? Essas duas aqui, se você quiser, você pode mesclar, tá? Vou mesclar essas duas. Vou criar uma máscara nova para ela. Você pode apagar com a borracha, tá? E vou dar uma suavizada mais aqui embaixo. E quando eu voltar para cá, ó, tá na máscara, clico na modelo de novo. Vou trocar o modo de mesclagem para screen, tá? Olha só como é que ficou. E eu desejando, eu posso tirar um pouco dessa opacidade que fica mais natural. E se eu quiser também, eu posso vir aqui no ajuste de imagem, ajuste, brilho e contraste, e adiciono mais contraste ou mais brilho. Agora essa luz que eu joguei ali vai ficar um pouco mais natural, tá vendo? Posso vir aqui na máscara dela e dou só uma melhorada aqui, uma suavizada. E dependendo de como for, eu posso até criar uma nova camada, deixo a opacidade bem baixinha, pego o pincel e dou só uma passada de azul aqui. Você pode dar uma passada desse azul, passa aqui em cima assim um pouco, tá? E pode passar até aqui assim, ó. Aqui onde está essa luz do céu, tá? Dessa forma. Feito isso, você pode trocar o modo de mesclagem, por exemplo, para Soft Light ou Overlay. Vou deixar aqui em Soft Light. Ó, já ficou um tanto mais legal e agora a gente vem com as nossas nuvens, tá? Então, por exemplo, eu tenho essas nuvens aqui, vou rasterizar essas camadas, segurar as duas, botão direito, rasterize layers, tá? Rasterizar camadas, só para eu poder mexer, editar, configurar elas melhores aqui. Vou posicionar, por exemplo, algumas assim, e depois eu posso agrupar todas e fazer uma máscara num grupo. Já vou mostrar como que faz isso. Ó, vou duplicar essa daqui, Ctrl J, posicionar essas aqui mais atrás, ó. Vou criar outra cópia dessa aqui menorzinha, vou deixar ela aqui assim. E mais outra cópia dessa aqui mais maior, para deixar aqui assim, beleza. Essa primeira aqui, por exemplo, ó, vou até deixar ela lá no topo. Eu poderia trocar o modo de mesclagem dela, se eu quiser, para screen também. Aí ela vai dar um efeito, tá vendo? Até mais legal. Essas duas aqui funcionam bem, ó. Vou deixar aqui em screen, que ela vai ter um brilho maior. E o que eu poderia fazer agora? Se eu selecionar todas essas camadas de nuvens, botão direito e colocar aqui, ó, agrupar camadas, tá? Group from Layers. Agora eu tenho um grupo com todas elas, tá? Todas elas selecionadas. Se eu crio, por exemplo, uma máscara aqui para esse grupo, vou clicar na máscara, vou pegar aqui a cor preta. O que eu apagar aqui nesse grupo, ó, vai estar apagando de todas as nuvens. Então, por exemplo, se eu não quiser que algumas nuvens passem na frente dela, igual essas aqui, ó, essa aqui, por exemplo, essa daqui, basta eu vir e apagar, ó. Basta eu vir, eu apago aqui, e agora eu estou impedindo que essas nuvens passem na frente, ó. Essa aqui, por exemplo, eu não quero. E se você quiser ter um controle mais preciso sobre qual nuvem passa e qual nuvem não passa, aí você abre aqui o seu painel, seleciona a nuvem que você deseja e faz o ajuste. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma máscara só nessa, clico nessa nuvem, faço a máscara dela e eu não quero que essa aqui passe, certo? Eu não quero que essa passe. Mas às vezes eu desejo criar uma outra cópia dessa, e essa vai passar. Então eu dupliquei ela, Ctrl J, vou deixar ela menorzinha e vou colocar ela aqui, ó, uma harmonia e um ajuste maior. Eu vou apagar esse restante que passou do lado de lá, ó. Beleza, vou dar uma suavizada, ó, voltei na máscara lá de cima, vou dar uma suavizada nessas aqui que estão passando muito ponto. E vou criar uma outra cópia dessa menorzinha
Vou posicionar ela aqui assim, só para dar um contraponto. Mas tá vendo que ela tá com a máscara ali, ó? Ela tá sendo aplicada com a máscara que tá ali no grupo. Eu posso tirar ela disso aqui, certo? Essa cópia que eu fiz, ela já tinha uma máscarazinha. Eu fiz isso de propósito para te mostrar que, se por acaso você quiser deletar essa máscara, clica, arrasta e joga na lixeira, tá? Aperta delete que ele vai apagar a máscara para você. Então isso aí funciona, tá? E se você quiser visualizar também como ficaria a sua nuvem, né, o objeto que você está mascarando, sem deletar a máscara, basta você clicar aqui, ó, você clica na máscara, né, na layer que você está trabalhando, segura o Shift e clica em cima da máscara, ele vai desabilitar ela só temporariamente. E se você quiser visualizar somente a máscara, segura o Alt e clica que você vai ver só a máscara que você criou. Segura o Alt, clica de novo, ele vai voltar para o seu projeto, tá? Então vou pegar essa nuvenzinha, vou espelhar ela aqui para ficar mais legal. Beleza, já tem um ambiente aqui mais coerente, já tá ficando mais mágica, né, essa composição. Vou deixar ela aqui assim, vou apagar. Feito isso, o que eu posso fazer? Tá vendo essa camada aqui de soft light que a gente criou com essa luz? Se eu quiser, eu posso jogar até ela para cima dessas nuvens, ela vai ter uma outra aplicação. E se eu desejar, até para ficar mais legal, eu posso fazer outra dessa. Vou deixar um azul bem clarinho assim. Posso fazer outra dessa maior assim, ó. E eu troco de novo para soft light e tiro um pouco dessa opacidade. Agora aqui basicamente a finalização. Então o que eu poderia fazer nessa finalização? Se eu voltar lá na minha primeira camada, nessa daqui que eu fiz os ajustes, a primeira máscara, essa que é a foto como um todo, né? Se eu vier aqui, por exemplo, imagem, ajuste, brilho e contraste, criando aqui um ajuste só nela, eu consigo, ó, dar um contraste maior, só diminuindo aqui, ó, diminui o brilho, aumenta o contraste. Olha lá que legal que já ficou a composição, só fazendo um ajuste nessa camada. E eu posso criar layers de ajuste também para moldar essa composição melhor. Eu posso, por exemplo, também, vou lá no topo, crio uma layer de ajuste aqui, por exemplo, de balanço de cor, ó, Color Balance, e eu posso adicionar um pouquinho de azul, tá? Posso vir nas sombras, adiciono um pouquinho de azul nas sombras, ó, ciano nas sombras, fica bem mais legal. Posso criar uma layer de curvas, e nessa layer de curvas, eu clico aqui nessa mãozinha, venho aqui em partes claras, puxo para cima. Vem em partes mais escuras, por exemplo, aqui na grama, puxo para baixo, só para dar um contraste maior, tá vendo? Posso vir aqui, por exemplo, nos canais de azul, subo o azul aqui um pouco. Subo esse azul, já mudou totalmente o ambiente. Ó, dessa forma a gente vai fazendo muitos ajustes. Essas nuvens aqui, ó, que não passaram, eu posso, por exemplo, ir lá na minha máscara primária, né? Clico aqui, pego o pincel, cor preta, e deixo essa nuvem aqui dar uma passada, ó. Dou só uma apagadinha aqui para ela emendar, ó. Pronto. Deixa ela passar um pouquinho do ponto aqui, ó. Beleza, só para dar uma simulada, sabe? Então nesse caminho aí a gente vai conseguindo fazer composições muito legais. Aí você pode ir somando mais ajustes. Você pode fazer outro ajuste de brilho e contraste como layer de ajuste, tá? Para aplicar em tudo. Você pode aumentar o brilho ou diminuir, ó. Aumenta o contraste, diminui. Então você fica muito livre aí para fazer mais explorações caso você desejar. É uma aula mais simples mesmo, porém não deixa de ser mais complexo, né? Um nível mais avançado um pouquinho de Photoshop. Você tem que ter determinado cuidado para trabalhar com isso aí. Aí você fica livre aí para explorar, fazer mais ajustes se desejar. Se eu quiser editar, por exemplo, deixar o céu lá atrás mais claro, basta eu clicar nessas layers do céu, imagem, ajuste, brilho e contraste, estou aplicando direto nela, sem layer de ajuste. Pode ampliar esse brilho ou diminuir, aumenta o contraste, diminui, para ficar bem brilhoso, tá vendo? Então basicamente é isso. Se você tiver achado essa aula útil, compartilha ela com algum colega, tá? Deixa o joinha aí que dá muito trabalho para fazer. Faça esse conteúdo aqui para ajudar mesmo, para dar uma valorizada aí no mercado, para ensinar o pessoal. O retorno que eu tenho tido aqui no canal é muito baixo, muito pequeno. Então se você quiser ajudar e apoiar, até para isso aqui se justificar e o canal conseguir se sustentar, então apoia aí, deixa o joinha, tá? Comenta, interage mais com o canal, deixa sugestões de aulas. E se você tiver interesse em aprender coisas muito mais complexas, assim, Photoshop completo mesmo, pegar dicas, macetes, aulas extremamente detalhadas e elaboradas, o link do meu curso completo tá aí na descrição, tá? Até o momento são mais de 75 aulas aí, contando com aulas bônus deve passar de 80. Aí tem o suporte online comigo, né? Tudo bem organizado, bem feito. Agradeço demais, espero que tenha sido útil. Sucesso, brigadão!